Ok, então segura essa aqui. Esse cara aqui é o famoso menino que limpa a piscina, ou piscineiro. E ele tá prestes a dar uns pegas numa mulher casada. E isso aí, meus amigos, supostamente vai ajudar esse cara aqui, sim, o Donald Trump, a virar presidente dos Estados Unidos pela primeira vez em 2026. E sim, essa é uma história real com muitos plot twists, mas calma que eu vou explicar. E aí, eu sou a Grace e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você curte histórias bizarras, histórias de crimes e de humor duvidoso também, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. O nosso protagonista, que a gente vai chamar carinhosamente ele de Peixinho, é um estudante de 20 anos e ele trabalha como piscineiro num hotel de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Num belo dia de sol, ele tá lá curtindo a piscina quando ele percebe que tem uma mulher que tá encarando ele. Essa mulher é essa aqui, o nome dela é Becky, e ele decide então se aproximar dela e começa a conversar com ela. Eles trocam uma ideia, rola um clima e mesmo ela tendo tipo o dobro da idade dele, ela tem 45 e ele tem 20, o Peixinho pensa, quer saber? Ela é uma gata, vai que atua Tafarel. Mais tarde, a Becky chama ele pro quarto do hotel dela. E já no caminho, indo pro quarto, começa a pintar aquele clima de que vai rolar alguma coisa. Só que aí vem um primeiro plot twist. Ela diz pra ele, só pra avisar, o meu marido vai estar com a gente também. Ele gosta de assistir. Ele fica meio assim, mas eles acabam subindo pro quarto e adivinha quem é que tá lá? O marido da Becky, que é esse cara aqui, o Jerry. E como prometido, enquanto a Becky e o Peixinho estão ali de pegação, o Jerry fica ali no cantinho de camarote assistindo, tipo, o espectador do pay-per-view mais bizarro do planeta Terra. E depois de acontecer esses rolês bizarros, as férias da Becky e do Jerry acabam e eles acabam voltando pro estado onde eles moram. Só que a Becky e o Peixinho, eles continuam trocando mensagens safadinhas, digamos assim. E ela até manda nudes pra ele. E os dois acabam se encontrando mais algumas vezes. E sim, o Jerry continua sendo um espectador fixo desse evento. Só que aí é onde a gente tem um pequeno detalhe que dá a treta toda. O tal do Jerry, ele é tipo um príncipe da igreja evangélica dos Estados Unidos. Ele é filho do pastor ultra famoso Jerry Falwell, que é esse cara aqui. E ele é presidente de uma das maiores universidades cristãs dos Estados Unidos, a Liberty University. E detalhe, essa universidade, ela tem um código moral tão rígido que os alunos, eles não podem nem beber, nem ir em festa, nem ficar sozinhos com alguém do sexo oposto dentro da instituição. Ou seja, imagina o que eles iam pensar do presidente curtindo um show de pegação ao vivo e a cores da mulher dele num quarto de hotel com outro homem. E é exatamente isso que a gente vai descobrir. Mas enfim, passando aí um tempo, o Jerry acaba chamando o Peixinho para jantar e ele faz uma proposta para ele. Ele quer comprar para investir alguns imóveis em Miami e ele quer que o Peixinho seja o gerente desses imóveis. E em troca, ele dá para ele uma fatia desse negócio. E o Peixinho pensa, mais dinheiro, praia e a Becky mandando nudes o tempo todo. Onde é que eu assino? E assim eles acabam fazendo esse acordo e é aqui que começa a dar problema. O Peixinho, ele fala com um amigo que é esse cara aqui, Jesus. Sim, o nome do cara é Jesus e o nome do pai dele também é Jesus. A família do Jesus é do ramo imobiliário e ajuda o Peixinho a encontrar um hostel legalzinho ali para ele comprar pro Jerry e virar o gerente desse negócio. E então o Jerry e a Becky, eles vão para Miami para ver esse imóvel aí que o Peixinho achou e eles acabaram adorando. E adivinha, a Becky e o Peixinho, eles saem de novo para beber, para dançar e repetir todo aquele ritual de acasalamento. Com o Jerry, mais uma vez, servindo de espectador fixo, claro. Ok, então eles compram um hostel por 4,6 milhões de dólares e dão 24% de participação pro Peixinho, que começa a gerenciar o lugar numa boa. O clima também continua bem entre ele e a Becky, eles mandam mensagens quentes
o tempo todo, aparentemente tá todo mundo feliz. Tudo ia bem na vidinha do peixinho, até que um ano depois, os Jesus, ou Jesuses, resolvem dar uma agitada na vida aí do nosso querido peixinho. Então, os Jesus, eles sabiam de toda a história, e eles se deram conta que o conhecimento deles podia ser uma oportunidade para eles conseguirem ali um dinheiro fácil, e eles ameaçaram processar o peixinho. O motivo? Eles agora querem 50% da parte dele no hostel. E eles ameaçaram o peixinho de expor todo o podre do homenagem com o casal gospel de luxo mais famoso dos Estados Unidos que ele estava fazendo. O peixinho, obviamente, conta logo pro casal, e a coisa vira um caos, uma gritaria e dedo na cara. Aí, os Jesuses dizem que tem em mãos fotos comprometedoras do peixinho e da Becky, e aí eles ameaçaram vazar tudo se não forem pagos. E como é que eles conseguiram as fotos? Bom, a gente não sabe. Eu acho que o peixinho deve ter mostrado pra eles, alguma coisa assim. Então, imagina o desespero do casal. O Jerry e a Becky, eles entram em pânico, porque se esse babado todo vaza, acaba tudo, a reputação, a carreira, a vida deles. E aí, eles ligam pra um dos advogados mais brabos desse ramo, que é esse cara aqui, o Michael. Eles pedem pro Michael dar um jeito de calar os Jesuses e esconder as fotos comprometedoras. E o Michael, que é simplesmente o melhor, ele faz esse trabalho sujo, entre aspas, né? E as fotos nunca aparecem, o processo some e os Jesuses aceitam um acordo que fica confortável para todo mundo. Mas é claro que ninguém faz favor de graça, né? Dizem por aí que, supostamente, como pagamento para fazer esse favor, o Michael pediu um favorzinho em troca ao invés de dinheiro. Ele tinha um cliente que queria concorrer à presidência da República dos Estados Unidos e queria que o Jerry, o todo-poderoso da fé evangélica, desse aquela forcinha celestial na candidatura do cara. E quem que era esse tal cliente? Nada mais, nada menos do que esse cara aqui, o Donald. Sim, o Trump. E o Jerry topa o trato. Em 2016, sobe no palco da Liberty University para dizer: senhoras e senhores, com vocês, o Donald Trump. E assim, ele começou a apoiar pública e abertamente o Trump na campanha. E isso ajudou bastante o Trump, porque se estima que 81% dos evangélicos votaram nele. E ele acabou ganhando as eleições. Só que aí, adivinha? Vocês lembram do hostel em Miami que o peixinho tava gerenciando? Então, um repórter recebeu uma dica anônima que o casal evangélico estava envolvido nesse hostel e eles resolvem investigar. Porque, né, ele achou estranho um líder evangélico ser dono de um hostel LGBTQIA+, em Miami, e ter como um sócio um piscineiro de 25 anos saradão. E aí, pá! Em 2018, o BuzzFeed publica uma matéria bomba sobre o Jerry e o peixinho. Os rumores disparam e a internet faz o que ela sabe fazer de melhor, começa a criar um monte de memes. Mas, basicamente, a história de que ele gostava de assistir outros homens pegando a própria mulher começou a vir à tona com força e, obviamente, o pessoal começou a achar que o peixinho era esse outro homem. Só que até aqui eram só rumores, ninguém podia dizer que isso realmente acontecia, porque não se tinha provas. Mas calma, que isso vai mudar. Nos 2 anos seguintes, só saem reportagens detonando Jerry. E pra piorar, o próprio Jerry posta uma foto bizarra no Instagram. E aqui é o fim dele. Ele e a assistente da esposa, os dois com o zíper das calças abertas e segurando o que parece ser um drink. E a legenda, ele diz que era uma fantasia de Trailer Park Boys, que é uma série antiga canadense, onde aparentemente eles andavam com o zíper das calças abertos. Só que a internet respondeu: mano, o que você está fazendo? E a essa altura o povo começa a se perguntar: será que o peixinho realmente pegou a esposa dele com ele assistindo? E aí o próprio peixinho deu entrevistas confirmando que existia sim um relacionamento entre ele e a Becky e que esse relacionamento já durava 6 anos. A diretoria da Liberty University fica pistola com isso tudo
e coloca o Jerry em licença, ou seja, ele é afastado da própria universidade. E pouco tempo depois, ele vem a público admitir que tinha sim uma história estranha rolando com o peixinho e a mulher dele. Mas, é claro, ele joga toda a culpa na esposa. Ele diz que ela traiu ele, como se ele não tivesse no canto do quarto assistindo cada sessão. Só que, no fim das contas, o Jerry ele acaba renunciando o cargo de presidente da universidade e ele continua culpando a Becky por tudo. E é isso aí. Se você curtiu essa história e se você quiser assistir mais, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar na divulgação. Valeu e até a próxima história bizarra. Ah, um recadinho rápido. Os links das matérias dessa história vão estar aqui na descrição se você quiser ler e saber mais sobre essa história.